E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas e tem muita coisa pra gente falar nesse Brasil que tá cada vez mais estranho. Mas enfim, quero começar falando dele, Jair Messias Bolsonaro, trazer uma matéria interessante que envolve a confusão que tá acontecendo, né? O caso dele lá da carteirinha e um e-mail. Que e-mail é esse? A gente já comenta. Quero também mostrar para vocês algumas notas que saíram falando sobre a repercussão do caso nas redes sociais. E eu acho até que confirma algumas coisas que nós já havíamos comentado. Quero falar um pouco de algumas questões ligadas à justiça nesse primeiro tópico, que inclusive vamos conectar ao segundo e vamos voltar a falar das redes sociais, PL 2630, algumas coisinhas que apareceram nas redes sociais ontem, inclusive pessoas sendo desmentidas, e não foi por nenhum fact-checking, mas pelos documentos oficiais, né, do governo federal. Depois vamos falar sobre a CPI do dia 8, vamos falar sem falta hoje, vamos falar também sobre a CPI do MST, e aí depois eu espero que dê tempo de comentar sobre dois assuntos. O primeiro, quando eu vou falar até de MST, eu acho que na parte de MST, acho que eu coloquei nessa parte. Quero também falar sobre a economia do Brasil, não tá boa, né, tá mais do que óbvio. Mas depois eu quero falar com vocês sobre controle e algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo que eu acho que vale a pena prestar atenção e tem tudo a ver, inclusive, com o debate público, como é que as coisas estão sendo colocadas, que você vê que no Brasil as coisas estão cada vez mais baixas e, se der tempo, algumas notícias internacionais. Mas vamos que vamos, e vejam só, sendo bem direto ao ponto, olha essa manchete. Prefeitura fez um boletim de ocorrência para questionar registro, né, de Bolsonaro, né, da carteirinha, em São Paulo. Município suspeita, né, de uma fraude em inclusão no sistema de saúde que usou o e-mail lula@gmail.com e citou um lote que nunca foi disponibilizado à cidade. Não parece muito estranho toda essa história? Bolsonaro sempre fez questão de falar: não tomei, não tomei, não tomei, não tomei. Saíram notas na imprensa sobre suas viagens anteriores falando: olha só, o Bolsonaro tá comendo na rua porque não tomou por causa disso, por causa daquilo outro. O que eu sei é que a turma da vez, né, a redação, fala assim, que nesta quinta-feira, dia 4, circulou em veículos de imprensa e nas redes sociais a informação de que a CGU havia encontrado um registro, né, em nome do ex-presidente inserido no sistema do Ministério da Saúde. De acordo com a informação, Bolsonaro teria tomado lá, né, o negócio no dia 19 de julho de 2021. O boletim de ocorrência foi registrado em 9 de janeiro deste ano, na segunda delegacia policial, logo após a Covisa ter tomado conhecimento do registro, né, do suposto caso. A informação já havia circulado no início do ano. Aí lá, portanto, fala assim, as funcionárias que foram alertar sobre o caso também disseram que o registro no sistema foi feito por meio do e-mail lula@gmail.com, o que é um indício de fraude. Além disso, o registro no sistema foi feito apenas no dia 14 de dezembro de 2021, quase 5 meses após a suposta imunização. Você percebe como as coisas são bem estranhas no que tange esse assunto? Você vê que a matemática não fecha, mas todos os grandes jornalistas foram taxativos a, mais uma vez, condenar Bolsonaro com base em suspeitas. Mesmo sendo apenas um suspeito, na visão dos jornalistas, e o que eles passaram para a população, Bolsonaro é um grande criminoso. Mas vamos continuar. No dia de ontem eu comentei que eu falei assim, eu posso estar muito errado, mas eu acho que esse tipo de ação, você vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa colar, uma coisa aqui, uma coisa colar. Eu falei, aquela ação com o Bolsonaro, eu acho que quem já está convertido de esquerda adorou, quem já é convertido de direita achou que não está muito certo, e quem estava no meio do caminho podia botar a mão na cabeça e falar, não sei, viu, acho que esse caminho aqui tá as coisas estão ficando meio complicadas. E aí a turma do Metrópolis disse que o Valdemar, do PL, calcula que Bolsonaro se fortalece com a operação. Aí diz que Bolsonaro contou toda a versão dele pro Valdemar, etc, tudo mais, ppp, tititi, e aí o Valdemar ouviu com atenção, né, e ao final, o Valdemar transmitiu a interlocutores a impressão de que a operação tende a fortalecer a imagem de Bolsonaro entre seus apoiadores. Os apoiadores de Jair Bolsonaro já exploram
especialmente nas redes sociais, a ideia de que ele está sendo perseguido pelo governo do Dilma. Olha essa nota, no Metrópolis. Um jornal acima de qualquer suspeitas para falar algumas coisas sobre Bolsonaro, o Globo. Após essa nota do Metrópolis, olha ali o horário, ó, 7h46 da noite. Levantamento revela como o bolsonarismo tenta emplacar sua narrativa para justificar a ação da Polícia Federal. Aí a nota que saiu depois, a nota do Metrópolis, fala o seguinte, ó. As 25 buscas mais repetidas no Google nas últimas 24 horas revelam que apoiadores de Jair Bolsonaro estão tentando e, em alguma medida, estão conseguindo emplacar uma narrativa paralela. A Globo, né? O Globo está falando, ó, os apoiadores de Bolsonaro estão tentando e, em certa medida, estão conseguindo. Uma narrativa paralela, ou seja, uma narrativa que não se encaixa no que a Globo defende, etc. Tudo mais. Na história alternativa, Bolsonaro, em vez de alvo da operação, teria, antes de tudo, inocentado pela PGR, que manifestou junto ao judiciário pelo indeferimento da busca e apreensão na casa do ex-presidente em Brasília. E a nota até diz, ó, a negativa do órgão é verdadeira, como se sabe, né? Mas em nada isenta Bolsonaro das suspeitas disso, daquilo, etc. Tudo mais. Não, beleza, mas ele não tá condenado ainda, né? E já vi vários casos. Acho que quando vai com muita sede ao pote assim, contra Bolsonaro, normalmente a coisa acaba se revertendo. Ajuda a fortalecer a imagem dele perante a população. Saiu mais uma nota sobre o tema. Michele Bolsonaro teve 65% de menções positivas nas redes após a operação. Eu posso falar, né? São os números. São os números. Grande maioria, né? Falando de forma positiva. O tempo vai falar qual será o resultado final de tudo. A gente não sabe nem se Bolsonaro vai poder ser candidato ou não, se vai estar livre, se não vai. Torço pelo melhor, né? Para o nosso ex-presidente. Mas vamos acompanhar a situação. Nesse mar de caos, que é notícia ruim é trazer notícia ruim, né, no dia a dia. Quando você olha, você tenta colocar, às vezes, assim, a situação, né, um pouco mais longe, lá fora da caixinha, você vê que às vezes a esquerda pode estar escolhendo caminhos errados. Outra coisa que eu quero só destacar aqui, sem muito juízo de valor, só que eu achei muito interessante, né, compartilhar com vocês, no mínimo curioso. Bom, o prefeito de Brusque, em Santa Catarina, ele foi cassado e o Tribunal Superior Eleitoral também tornou o Luciano Hang, vocês conhecem aí da Havan, inelegível. Não acho que ele queira ser candidato, nem nada, nem precisa, mas tudo bem, tá inelegível já, para deixar claro. E aí, na ação, né, que foi protocolada, com os partidos de esquerda que se aliaram, inclusive, ao Podemos. Olha que interessante, né? Olha o que a esquerda apontou contra o Luciano Hang. Hang, ele tinha feito uma entrevista. Ele entrevistou funcionárias venezuelanas da Havan e recomendou que a comunidade de Brusque não votasse no 13. E aí a turma da esquerda não gostou disso e anexou aí, né, o pedido. A turma da esquerda também falou assim, ó, Hang também fez postagens entrevistando funcionários e fornecedores da Havan, em que diz que o desemprego foi plantado pelo PT e que o partido havia deixado um rastro de destruição. Dá pra vocês, né? Então, vejam só, Hang aí, a esquerda ficou, sabe, bem chateada. Como assim, rapaz? O Hang votou no... Criticou quem vota no 13, né? Falou, não vote no 13. Como assim o Hang criticou o PT? Falou que deixou um rastro de destruição. E aí, como ele apoiou o prefeito, né? Mais algumas coisas, não foi só isso daí. Tá inelegível e o prefeito tá cassado. Esse é o Brasil. É o Brasil que também teve a questão do Daniel Silveira. Temas polêmicos, né? Que desde o início. E aí, olha só. No final do vídeo ontem eu falei algumas coisinhas e eu acho que aqui reforça mais uma vez a maior corte do Brasil, corte mais alta desse país, formou maioria,
para derrubar o indulto do Daniel Silveira. E essa corte, composta por 11 membros, nesse momento só tem 10, né? Um se aposentou. Mas dos 10 que estão lá, apenas 2 foram a favor de manter o indulto para o Daniel Silveira. Vocês conseguem adivinhar quem? No início da sessão desta quinta, os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram para validar o indulto que Bolsonaro concedeu. Para os ministros, a Constituição concedeu ao presidente da República o poder de concessão de graça constitucional a condenados, medida que não pode ser revista pelo Poder Judiciário. E é o que eu falo. Esses 2 aí são perfeitos? São maravilhosos? Não, de jeito nenhum. Eles não erram? Não, eles erram. E já erraram algumas vezes e vão continuar errando. Mas, principalmente nessas votações que ganham mau destaque, vocês podem ver que normalmente o posicionamento deles, não estou falando se é certo ou errado, tende a divergir da maioria. Quem acha que esse é o caminho melhor, né? Podia ter apertado 22 e ia estar reclamando menos agora. Aí veja também, para migrar para o próximo tema, tentar sair das questões um pouco mais espinhosas. A corte mais alta do país também, agora ela pode vir, meio que o caminho está liberado, para ela tomar algumas decisões em torno aí da internet, etc, tudo mais, que podem acabar meio que fazendo uma espécie de regulamentação das redes. O Globo diz, após o Congresso de Análise do PL das Fake News, a Corte pode julgar as regras do Marco Civil da Internet. A decisão é do ministro Dias Toffoli, relator de recurso que foi apresentado pelo Facebook. E falando das redes sociais, olha só que interessante. O Jota, que é um portal do âmbito jurídico, inclusive ontem teve algumas discussões aí, né? Mas é jurista, não é? Blá, blá, blá. Mas enfim, né? É um portal do âmbito jurídico, mas que concedeu espaço para o Felipe Neto. Achei bem engraçado. O Jota, ele tem assim uma aproximação muito mais à esquerda, mas tudo bem, não tem nenhum problema, só pode escrever. Até por isso que o Felipe Neto está escrevendo lá. E aí, o que eu acho engraçado é o Reinaldo Azevedo compartilhando, você vê essa triangulação sensacional, falando, este artigo de Felipe Neto tem de ser lido. Não se trata de um neófito ou de um abelhudo das redes. Já se definiu a liberdade como o exercício da vontade. Somos livres. A armadilha do autoplay nas redes sociais. Pronto. Agora eles estão querendo proibir até o vídeo automático de rodar no teu celular. E segundo eles, as pessoas não têm condições de lidar com isso. Que o vídeo automático ele vem, ele começa a aparecer e você fica viciado, você tem que ficar passando para cima e você não tem capacidade de escolher o que você quer ou não quer assistir. E ele aponta problemas em diversos, sabe, plataformas, serviços, etc, tudo mais. Mas tu sabe o que eu acho interessante? A TV é o maior dos autoplays. Que tu aperta o botão de ligar, meu amigo, ela não para nunca. Ela não para nunca, ela tá lá ligada o tempo todo. 24 horas. Mas o Felipe Neto tá preocupado, assim, tu passou... O autoplay é o seguinte, tu tá teu celular no computador, passando no Twitter, no Instagram, aí tu passou, aparece um vídeo. E aí o vídeo dá play sozinho. O Felipe Neto não quer. O Felipe Neto acha que isso é um grande problema e tem que pausar. Até isso, a turma acha que precisa de controle e regulamentação. Imagina com a PL 2630. Aí veja, um grande defensor do PL 2630 por parte do governo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Flávio Dino, subiu o tom contra a plataforma, o Telegram. E o Telegram também foi alvo aí da imprensa brasileira, né? A imprensa, às vezes, para cavar assim, a informação mais precisa, dá uma preguiça, né? Mas isso quando não interessa a eles. Quando interessa, aí eles fazem uma mega investigação. E a turma da Veja relata o seguinte, que o Telegram rebate Flávio Dino e diz que respondeu à Secretaria do Consumidor. Será que o Telegram apenas rebateu e disse, ou o Telegram fez ainda a mais? Vamos ver a nota.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse há 2 semanas que abriria um processo administrativo contra o Telegram, pois a decisão judicial, que dava 5 dias para informar os métodos usados contra ameaças de atentados e discurso de ódio, não haviam sido informados no prazo. A plataforma rebateu a afirmação nesta quinta-feira. Segundo a plataforma, será que é segundo o Telegram? Será que é só isso? Estou achando que essa matéria não está descrevendo o que realmente aconteceu. Google, Facebook, TikTok, Twitter, Kuai foram acionadas pela Secretaria Nacional do Consumidor em 13 de abril. Mas o Telegram não foi notificado nesta data para apresentar as informações. A empresa disse que só recebeu um e-mail. A empresa disse, será que a empresa que falou? Será que foi só isso? Recebeu um e-mail em 20 de abril, no mesmo dia das alegações de Dino, e enviou os dados no dia útil seguinte, dia 24 de abril. Será que só a empresa só disse, alegou, falou, segundo o Telegram, rebateu? Ou será que o Telegram apresentou algumas outras coisas, né, que tornam essas alegações muito mais robustas do que uma simples rebatida? Vamos dar uma olhada. Em seu perfil oficial no Twitter, no primeiro momento, o Telegram se dedicou aqui a construir essa linha do tempo. Colocaram ali as imagenzinhas, né? 13 de abril. Investigação é iniciada pela Senacom envolvendo as plataformas Google, Facebook, TikTok, Twitter, Kawaii e Telegram. Ainda no dia 13, a Senacom solicita que o Google, Facebook, TikTok, Twitter e Kawaii forneçam informações, mas não o Telegram. 20 de abril. Aí coloca lá, notícias se espalham sobre o Ministério da Justiça, declara que o Telegram não respondeu o pedido, e papapá, e tititi. O Telegram responde ao e-mail confirmando o recebimento. Aí, dia 20, a Senacom enviou um e-mail solicitando que o Telegram forneça informações. Nenhuma outra notificação foi enviada anteriormente. 24 de abril, próximo dia útil, o Telegram responde. Se o Telegram tivesse postado apenas isso daqui, que em tese é a explicação dele, realmente seria rebater alegações, segundo o Telegram, etc. e tudo mais. Que até diz, o Telegram respondeu à solicitação da Senacom, 1 dia útil, etc. tudo mais. Só que, eu queria saber como é que os jornalistas do Brasil se reportam a isto daqui. Você não está conseguindo ver, mas a gente vai dar um zoom. Temos 3 documentos oficiais que podem ser autenticados no portal do SEI. Documentos oficiais, né, do governo brasileiro. 1, 2, 3. O que cada um deles diz? Vamos para o primeiro. Olha só, rapaz. E esses documentos oficiais, você pode ver, eles possuem o dia, a hora, quem assinou, né, que tem assinatura eletrônica, código verificador, tem o CRC, QR Code, o site para checar, tem tudo. Tem tudo. Olha lá em cima. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional do Consumidor, Gabinete da Secretaria Nacional do Consumidor. Destino, DPDC, despacho, papapá, quem assina, Vadir Damus. E aí ele diz, né, esse primeiro documento foi o do dia 13, onde a Senacom planeja notificar várias plataformas, incluindo o Telegram. Aquele planeja, né? É o Vadir Damus falando, em acolhimento, as razões, bababá, eu determino instaurar o procedimento administrativo de averiguação preliminar em busca de... Aí bota lá as empresas, né? Além disso, solicita encaminhar as notificações por e-mail. O Vadir Damus está pedindo, eu estou pedindo para notificar as empresas. Dentro das empresas está aqui o Telegram. Segundo documento. Esse daqui já é do Ricardo Lovato Blatz, que é o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, DPDC, né? Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Aí ele recebe do Vadir Damus e aí ele notifica as empresas. Esse é o cara que notifica. Mas vamos olhar lá em cima. Interessado. Google, Facebook,
ByteDance, tecnologia limitada, não sei qual é essa. Twitter Brasil, Joio Technology Pte Ltd, tá? E o Telegram? Telegram não apareceu. Não tá ali o nome, né? Documento do dia 13 de abril. Solicite expedição, notificação 1, 2, 3, 4 e 5 aos interessados com aviso de recebimento. Com aviso de recebimento, né? E aí, avisa aí que recebeu. Mas não tá o Telegram. Aí, olha só agora. Só no dia 20 de abril, segundo o documento oficial, agora o nome do Telegram aparece, ó. Ó, Telegram Messenger. Tendo em vista a urgência do caso, solicito a expedição dos notificação 6. Opa! Aqui só ia até a notificação 5. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Aqui em cima só tinham 5 empresas, 5 notificações. Agora aparece o Telegram, a 6ª notificação. Ricardo Lovato Blatz, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Olha o dia, 20 de abril de 2023, às 2h06. E aí, com base em informações erradas, a imprensa brasileira, e não é pela primeira vez, está fazendo diversas acusações contra uma plataforma. Isso é bem complicado porque você começa a gerar um clima de animosidade. Você começa a gerar uma sensação de, sabe, que é como se fosse um aplicativo que os donos são quase que criminosos. Olha tudo que está sendo pautado no Brasil. Está sendo utilizado, inclusive este caso foi utilizado pela imprensa, o caso do Telegram, para falar que a internet é uma terra sem lei, que não dá mais, para aceitar que aplicativos, que plataformas, que empresas, que tititi, que tei, fiquem aí operando às margens da lei brasileira. Aí você vê, gente, que no final do dia o pessoal comeu mosca. Essa é a turma que quer regulamentar a internet. Eles não te notificam e te acusam de não responder, porque tu tinha que ler mentes. É brincadeira isso? O Brasil não é para amadores, nem para profissionais. É só para petista. Aí veja aqui, né, o Brasil do PT. Onde é que tá o Lula? Resolvendo os problemas econômicos do país? Não. Tá lidando aí com, sei lá, segurança pública, que até agora eu desconheço alguma proposta. Tem segurança online, né, para as redes sociais, mas segurança pública, como vai combater a galera aí que tá nos morros, milícia, etc, tudo mais. Não tem nada. Mas não, o Lula tá já programando a sua 5ª viagem internacional em 4 meses, mesmo que só faz passear. Só faz passear. Só que engraçado essa viagem de agora é que não vai levar ninguém, nenhum ministro. E por quê? Porque ele tá vendo que a coisa não tá andando, não está saindo do papel. Hoje é dia 5 de maio de 2023. Hoje é 125º dia do governo. 125 dias de desgoverno e nada avançou. Nada. Tanto que, no dia de ontem, o Lula deu uma alfinetadinha no Padilha, falando, não, o Padilha montou esse grupo sensacional, o Conselhão, mas espero que na Câmara ele consiga fazer algo igual, que não está sendo do papel. Padilha sendo criticado, assim, de forma aberta pelo Lira, por parlamentares. Tanto que, no final da noite de ontem, o Estadão diz o seguinte, ó, Lula decide assumir coordenação política após reveses no Congresso. Parece que o Padilha não está entregando nada. 125 dias, 10 bilhões de emendas liberado, todo o apoio da Rede Globo, da Folha, do Estadão, do Felipe Neto, faz o que quer, da cambalhota, alguns outros setores, né, do establishment de Brasil também apoio do governo e ele não consegue vencer. Jogaram o Brasil no buraco só para tirar Bolsonaro. É o que fica aparecendo. Mas deixa lá, né? Todo mundo já sabia. Aí veja como são as coisas. Aqui é a matéria que jamais o Paulinho da Força
vai brigar com o Lula, vai ser oposição. Aí diz que vai ser independente. Mas olha qual é a crítica. Sem qualquer ministério e sem nenhum dos pedidos atendidos, o Solidariedade ameaça romper e adotar uma postura de independência. Balela, não vai rolar. É o Paulino da Força dando piti. Tem 7 deputados, o Lula tá olhando assim e fala, véi, 7 não resolve meu problema. Perdi de 295 a 100 e poucos, né, a votação do PDL do Marco do Saneamento. O Lula tá precisando de uma base de 200 deputados, 180 aí pelo menos, né? 180 pra fazer caridade. Não sei nem se dá pra aprovar uma PEC, que foi 120 e pouco. Uma coisa até interessante sobre o Marco do Saneamento, vocês sabiam que a Tabata Amaral foi contra o pobre ter esgoto em casa? Tem que perguntar pra ela, né, se foi o Lema que mandou ela votar contra. Mas tudo bem. Aí o Solidariedade diz que vai se juntar com o PSDB e Cidadania, se o não der cargo pra eles. É assim que funciona, né? Não é nenhuma proposta de Brasil. O cara vai ser independente, oposição, se o governo der ou não der cargo. Olha o nível da discussão pública. Aí, continuando. Lula não dá sinais de aproximação com evangélicos e tem rejeição puxada pelo segmento. Por que será, né? E não dá sinais de aproximação. Por outro lado, de quem ele se aproxima? O conselhão do Lula tem presidente do B3, do Itaú, Bradesco, Lula, né, o pai dos pobres, que vai combater a burguesia, né? Tá bom. Na de finanças, Cristina do Nubank e até o Felipe Neto. Ora, Luísa Trajano, Febraban, Josué Gomes, só a nata do Brasil. Só os melhores dos melhores dos melhores. O Alfredo Vaz também tá. Graças a Deus que na minha família ninguém é muito inteligente para poder ser membro do conselhão, né? Um grande empresário. Todo mundo é orelha seca. Tudo na vida é questão de prioridades. Rubens Ometo também tá aí. Tá? Só os jogadores da Champions League. Aí você vê. Enquanto fica aí, não, tem o meu grupo, olha só. Tentando, sabe, vender um castelo de areia. Quando você olha para a realidade, o que é que realmente está acontecendo? Para fora dos olhares da Rede Globo, CNC. Fatia de inadimplentes sem condição de quitar dívidas em abril é a maior em mais de 2 anos. As pessoas não estão conseguindo pagar suas dívidas. Renner fecha 20 lojas durante o primeiro trimestre em meio à redução de lucro. Foram encerradas 13 operações da Camicado, 4 da marca Renner e 3 da Yukon. Enquanto o Dilma tenta vender um castelo de areia, sinais de economia mais fraca derrubam o indicador antecedente de emprego, diz a FGV Ibre. No entendimento do técnico, somente quando os empresários perceberem aumento sustentável e crescente da demanda interna, seria possível arranque maior do emprego no país. O que vocês acham que os empresários estão vendo? Perseguição? Ou estão vendo um cenário maravilhoso, sensacional, que tudo vai dar certo, que o crédito está cada vez mais barato, que os juros estão mais baratos, que o Brasil está seguindo assim uma linha com mínimo de responsabilidade em seus gastos, com tendências, né, de desinchar o tamanho do Estado, de reduzir impostos? Deve ser essa ala, né? Não, é porque o empresariado é revanchista. Os empresários são bolsonaristas. Deve ser por causa disso, né? Aí ninguém quer investir mais no Brasil. Fora da cidade cenográfica, da Rede Globo, o Castelo de Areia, ele não existe. É isso aqui, ó. E o povo tá sentindo na pele. Aí, por outro lado, o consórcio e a turma woke já tem até uma narrativa. Mas quando der errado, não é porque o Lula errou na condução econômica. Foram choques climáticos. Ó, eles podem empurrar até 3 milhões de brasileiros para a pobreza extrema, gente. Tá vendo como são as coisas? Mas não se engane. Nem tudo está perdido. O Brasil tem como dar a volta por cima. Ele até fala o seguinte, né? Isso aqui é um relatório do Banco Mundial. O Brasil é um grande emissor de gás do efeito estufa. Não porque usa combustíveis sujos, mas porque o Brasil continua cortando florestas para extrair madeira e também porque o Brasil está a expandir
a agricultura. Se a gente parar de expandir a agricultura brasileira, de gerar riqueza, gerar trabalho, de produzir comida, né, o Brasil pode dar certo. As pessoas estão entrando, né, para a extrema pobreza porque a agricultura está expandindo. Veja só como são as coisas, né? Relatório do Banco Mundial. Enquanto tá todo mundo aí nessa gritaria de Bolsonaro, 2630 e tudo mais, tem alguns outros assuntos nos próximos dias que eu acho que vão meio que dividir muitas opiniões. Talvez possa ganhar bastante espaço nos holofotes da imprensa, né? Um deles é a CPMI do dia 8. Aí veja, a Comissão de Inteligência pede fim do sigilo de relatório da ABIN sobre o dia 8 de janeiro. Comentamos nos últimos dias, pelo menos umas 2, 3 notas da Folha de São Paulo, onde ela sai listando, né, documentos que a Folha teve acesso, de quem, para quem, o dia, o horário, o conteúdo, que traz algumas informações bem relevantes, né, do que, por exemplo, os informes que o Gonçalves Dias teria recebido em seu celular e mais algumas coisas. A gente já comentou sobre isso. E aí, esses documentos, a Folha de São Paulo falava que quem tinha conseguido acesso foi essa comissão, a CCAI, que é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. E aí tiveram acesso, eles pediram esses documentos como um todo, se não me engano, dias depois, provavelmente, sei lá, entre dia 15 e dia 20 de janeiro. E eles tiveram acesso à gama de documentos. E aí agora, a comissão diz que vai pedir à ABIN que derrube o sigilo dos relatórios sobre as invasões. A decisão foi aprovada na primeira reunião do colegiado, que ocorreu na terça-feira, dia 2. O encontro foi fechado apenas para os deputados e senadores que integram a comissão mista, sem cobertura da imprensa. Aí, também fala o seguinte: integrantes do colegiado relataram à coluna que o requerimento pedindo o fim do sigilo foi aprovado de forma consensual. Segundo parlamentares membros da comissão, os relatórios dão detalhes sobre quais as informações os membros do governo tinham antes das invasões do dia 8 e que autoridades as receberam. Aí, na segunda terça, eles também aprovaram o convite para o Rui Costa ser ouvido, né, em sessão privada. Outro convidado será indicado por Lula para chefiar a ABIN, Luiz Fernando Corrêa. A Veja, no dia de ontem, trouxe mais algumas informações sobre essa situação aí da CCAI e fala assim: Rui Costa será questionado sobre possíveis omissões nos atos. Essa sessão que será privada, e que teve aí já, né, o dia marcado, dia 17, o Paulo Alexandre Barbosa, que é um deputado PSDB de São Paulo e é o presidente da comissão, disse que assim, queremos esclarecimentos sobre as medidas adotadas e as responsabilidades sobre o ato do dia 8. Vamos apurar responsabilidades, saber quem falhou, saber exatamente onde aconteceram os erros. Lembrando que essa turma tem uma gama de documentos de fulano para Beltrano, dia tal, hora tal, etc, tudo mais do que estava acontecendo. De acordo com o presidente da comissão, se o Rui Costa quebrar o acordo e não ir, vai ser aprovado um requerimento de convocação. E aí ele vai ter que comparecer obrigatoriamente. Os parlamentares também aprovaram um pedido para tornar público o relatório de inteligência elaborado pela ABIN, né, atando risco, etc, tudo mais. O documento, mantido sob sigilo, foi enviado às vésperas do dia 8 para o Ministério da Justiça, o GSI e diversos outros órgãos públicos, o que não foi suficiente para que fossem tomadas medidas para conter as invasões. Por que não foi, né? Talvez essa seja uma das perguntas. Aos parlamentares, o Rui Costa ainda vai ter que dar explicação sobre a transferência da ABIN, que antes estava debaixo do GSI, agora foi para a Casa Civil. No Congresso, a medida é vista sob reserva por abrir caminho para a politização da agência de inteligência. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. E aí, nesse meio do percurso, como teve aí a ação contra Bolsonaro, teve a prisão do Cid, os governistas querem
trazer para a CPI como um dos primeiros aí a ser questionados, o Cid. Tá ali, ó. A prioridade dos governistas para o dia 8 é o Cid. Eles acham que vão conseguir começar, etc, tudo mais. Com certeza vão querer conectar os fatos, os acontecimentos, o que aconteceu dia 8, ao Cid, e Bolsonaro estava no meio, etc, tudo mais. Aquela confusão. E aí, segundo as previsões do governo, a CPMI vai ser instalada em 2 semanas. Em 2 semanas começa. No dia de ontem, eu tinha comentado com vocês, não deu para comentar no vídeo de ontem, que tinha sido publicada uma análise feita pela esquerda. Não peguei aqui o nome da senhorita, mas ela já fez parte de administrações petistas. Essa é a manchete, né? São no Brasil 247. Ela fez essa análise lá e eu acho que é relevante a gente dar uma olhada. Investida de Lira mostra que CPMI não é agenda positiva para Lula. A esquerda tá chamando atenção. Essa CPMI, vocês aí estão falando que vai atropelar Bolsonaro, vai provar de uma vez por todas, etc. Eu acho que isso daí não é agenda positiva. À primeira vista, o Planalto fez limonada do limão da CPMI do golpe e terá maioria no colegiado. À primeira vista. Nem por isso vai poder relaxar. Ainda que controlada nas mãos de presidente e relator da base governista, a CPI não é agenda positiva para o governo. Melhor seria se não existisse e que o trabalho legislativo estivesse focado na votação de projetos de interesse imediato, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. O primeiro com mais chance de sair no curto prazo. A última, seriamente ameaçada de empacar sob o diversionismo da CPMI. E agora pare e pense o seguinte. Quem é de esquerda vai continuar sendo de esquerda. Quem é de direita já tá puto da vida. A turma do meio do caminho, que fez o L, o isentão, o voto nulo. Tu acha que essa turma está mais preocupada em saber sobre o que aconteceu no dia 8 ou sobre os resultados reais das políticas econômicas do Lula que podem impactar positivamente as suas vidas? Aumentar o poder de compra, sendo, levando melhoria de salários, redução dos preços, redução de impostos. O que você acha que é a prioridade? Imagina essas pessoas ligaram no noticiário e ver. A economia está sendo deixada de lado. O governo só tá Bolsonaro. Cara, não aguento mais. Bolsonaro não é presidente. Os caras só falam de Bolsonaro. Será que essa CPMI, ainda que o Lula faça, pinte, bote e tudo mais, tu acha que as pessoas estão preocupadas com o Bolsonaro? Esse Brasil que não acompanha a política diariamente. Não, beleza, Lula. E aí, bacana. Você foi pra cima do Bolsonaro. Tu acha que ele vai ficar feliz? Ou tu acha que ele vai olhar pra conta bancária e falar, tá ruim, viu? O desempregado vai achar o quê? Tu acha que pro desempregado a prioridade deveria ser a CPMI ou a reforma tributária, o arcabouço fiscal? Qualquer coisa aí que possa melhorar o ambiente econômico. Parlamentares experientes acreditam que o melhor cenário hoje para o governo seria que seus aliados, como o controle da pauta da CPI, conseguissem dar um nó nos trabalhos e paralisá-la. Para essa CPI. Para. Depois de algumas primeiras sessões e confrontos espetaculosos, que parecem inevitáveis, vai acabar acontecendo, também não dá para parar tudo, a comissão iria aos poucos, saindo dos holofotes, entrando nos assuntos, etc, tudo mais, né? Com a posição imobilizada pela ameaça de convocação e quebra de sigilo de bolsonaristas, como Anderson Torres, General Heleno para Bolsonaro. Não acho que a posição vai ficar ameaçada por causa disso, não. É um desfecho improvável, mas não impossível. Seria preciso combinar com os russos da própria bancada governista da CPMI. Alguns já estão pintados para a guerra e vem a comissão como uma bela oportunidade para aparecer na mídia e crescer politicamente.
O governo teria ainda que se conformar em enterrar a comissão, em vez de, com toda a legitimidade, usar sua maioria para derrotar a terra bizarra, né, dos bolsonaristas, toda aquela ladainha. E, com isso, né, abrir mão de expor no picadeiro com espalhafato personagens envolvidos no dia 8/1 e desmoralizá-los de vez. A esquerda falando, ó, esquece essa sanha persecutória, vingativa, isso vai dar errado, vai dar errado. Sem contar que antes mesmo de ser instalada ou ter seus dirigentes indicados, a CPMI já deixou o governo mais dependente ainda de aliados do Centrão e, claro, do Lira. Sem cerimônias, Lira, que indicará o presidente da comissão e boa parte dos deputados, aproveitou o fim de semana para dar entrevista ao Globo pedindo a cabeça do Padilha. Essa nota é do dia 1º. O que aconteceu já depois? 10 bilhões em emendas foram liberadas após o encontro do Lula com Lira. Lula não vai dar a cabeça de Padilha, mas deveria se acautelar em relação à abertura de mais uma frente de batalha, em território onde, na prática, não terá maioria real e ficará nas mãos do Centrão. Na busca de destruir a direita, o Lula pode estar cavando seu próprio buraco. Mas deixa ele lá, né? Ele acha que ele sabe o que está fazendo. E além dessa frente de batalha, das que ele já abriu, tem outra que também é inevitável, e essa daqui eu acho muito difícil do governo ter algum tipo de controle, né, sobre ela, é a CPI do MST. Aí veja como são as coisas. Gleisi Hoffmann resolveu rebater as críticas do agronegócio ao MST. A Gleisi Hoffmann falou que é prepotência e radicalismo. Tá ali, ó. A presidente nacional do PT, a Gleisi, rebateu na segunda-feira os ataques feitos por representantes do agro ao MST. A bancada ruralista subiu o tom nas críticas ao Sem Terra após o anúncio de que o movimento vai fazer parte do Conselhão. Né? O Conselhão do Lula. E engraçado que o MST falou, não, somos um movimento descentralizado. Uai, mas se não tem um centro, como é que é a indicação para o Conselhão? Como é que a indicação do Conselhão realmente representa o MST? Se não tem um centro. São aquelas inconsistências, né, que o petista nunca tem resposta. Abre aspas. Que história é essa de questionar a participação do MST no Conselhão? É o maior movimento social organizado no Brasil e, quem sabe, no mundo. Representa boa parte da agricultura familiar e camponesa. Coloca comida no prato do povo. Parte do agronegócio brasileiro está mostrando prepotência e radicalismo partidarizando o setor. Os radicais são os agricultores, não quem invade terras. Isso é ruim para o Brasil e para o próprio setor. Tá bom. O aceno ao MST é o último capítulo dos atritos entre o governo e o agro. O anúncio foi feito um dia após o Banco do Brasil retirar o patrocínio que daria ao AgriShow. A decisão foi uma retaliação ao evento, que desconvidou o ministro da Agricultura, o Fávaro, né? O caso, convidar o MST para o Conselhão. O convite para o MST integrar o Conselhão foi feito no sábado pelo Padilha, em visita à cozinha à escola do grupo em São Paulo. O mesmo Padilha que não consegue entregar resultados na Câmara. Está sendo cobrado. Mas ele consegue agradar o MST. Essas são as preocupações do governo do Dilma. Aí no dia 1º também, quem aparece é o Silvio Almeida. Neste dia dedicado à luta dos trabalhadores, manifesto todo o meu respeito e admiração pelo MST. Trata-se de um dos maiores, meu Deus, dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil e que reivindica o cumprimento do mandamento constitucional pela reforma agrária. Essas são as preocupações em relação ao agronegócio. Aí veja, eu tô falando, o Dilma, eu acho que ele vai ter problemas na CPMI do MST, CPI do MST. Bolsonarismo domina a cúpula, que vai mirar quem banca os movimentos. O Salles está sendo cotado aí para ser o relator e diz que quando tiver abuso do MST, tem que se defender. Não, calma. Vou contar para você, lembrei agora. Lembrei porque eu coloquei, eu já sabia que havia algo depois. Tá, tem aqui, ó, pronto. Diante da CPI do MST, o governo já tá falando que não, tô de boa. Não, tô de boa, não preciso de ajuda não.
O MST? O MST sabe se virar. Não temos, sabe, nada o que temer. O MST não faz nada de errado. Essa é a narrativa do governo, né? Para vender para os outros. Acredita quem quiser. Isso que eles falam publicamente. Aí o que é que você vê? Conforme estamos nos aproximando, pelo início da CPI, o governo já acionou a sua SECOM extraoficial, a Globo News. Aí a Andréa Sadi, ela já começou a soltar algumas notas, né? Ela foi lá conversar com o Salles, só para ter desculpa, para falar que tinha informação nova. E aí, essa nota é da Andréa Sadi. E aí, o que ela faz questão de frisar é o passado do Ricardo Salles. Como ele é um cara complicado e parcial para falar sobre o MST. Tanto que, olha o que está no subtítulo. Ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro disse ao blog que quando tiver abuso do MST, tem que se defender usando armas. O blog perguntou a Salles a respeito de sua defesa em 2018 de um panfleto pedindo votos no qual associava armas de fogo e munições à tolerância zero com o MST. Ele disse que nunca defendeu receber ninguém a bala. Você tá vendo? O governo disse, não, estamos de boa, não precisamos de ajuda. Isso é o discurso. Na prática, já colocou a Globo News em campo. Esse é o André Sadi. Aí depois vem um Globo só para reforçar, né? Ó, cotado para ser o relator, o Salles. O Salles já defendeu a bala, viu? O Salles falou que não. Mas eu disse que disse. A Globo falou que sim. O Dion falou que tá tudo bem com a CPI do MST, mas o MST vai ter ajuda de força-tarefa de advogados para enfrentar as investigações. Quem? O grupo Prerrogativas. Mas tá de boa. Não, tá de boa, não. Nem vou me preocupar. Só pedir ajuda pra Globo e pro Prerrogativas. Pra imprensa e pro jurídico. Quem tem boca fala o que quer. Ainda pra falar do MST, Boitempo e MST farão festa de aniversário para discutir obra de Marx em São Paulo. Essas são as prioridades e o que é discutido no Brasil. E mais uma recompensazinha por tudo que o MST faz em prol da população, né? Você vê, ó, assentado do MST assume unidade do INCRA de Petrolina. Nomeação de um integrante do movimento é apontada como um sinal de diálogo do governo. Olha, o governo está disposto a dialogar. Rapaz, se a Folha de São Paulo não contasse, eu não sabia. Eu não ia saber. Eu que achava que o governo queria reprimir o MST. Quem poderia imaginar? Faz parte até do conselhão. Não. Realmente é um sinal de diálogo. E o cidadão foi apontado aí, né? Nomeado. Ele é um militante do MST há mais de 30 anos. As discussões no Brasil, as nomeações, deixaram realmente de ser por critérios técnicos, para ser por critérios, né? Não sei nem o que falar, né? Justiça social. Ele tem 30 anos no MST, rapaz. Finalmente ganhou espaço. Brasil. Ao longo aqui do vídeo, em alguns momentos, como isso aqui, eu falei, ó, olha quais são as discussões internas do nosso país. E eu não tava falando sobre isso à toa. Tem umas coisas que dói ver. Você fala assim, meu Deus, onde foi que erramos? E o que eu quero falar sobre isso? Vamos continuar nossa construção. Tava eu passando ontem lá no Twitter, e eu vi essa postagem aqui, né, do Diego Garcia, onde ele trouxe uma nota que eu acho que até do Carta Capital, tá me parecendo aqui a estética, eu não fui checar, que fala assim, após Pix, bancos deixarão de oferecer transferências em DOC e TED. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o prazo para encerramento das operações é 29 de fevereiro de 2024. Passou isso daí, não vai ter mais, é tudo Pix. Aí o Diego fala o seguinte, que o Pix é o projeto piloto do caminho por onde as CBDCs vão trafegar. O que é isso daí, né? Seriam Central Bank Digital Coin, ou seja, moeda digital, as moedas digitais, né, no plural, que tem um Szinho aqui, dos bancos centrais. Ele está falando que o Pix é o projeto piloto da moeda digital dos bancos centrais, né? Que vão trafegar. Depois que acabarem com dinheiro físico, você nem vai precisar declarar imposto.
O governo vai dizer, eu acho que você me deve X e vai retirar o dinheiro de sua conta. Sejam bem-vindos. E aí vai ser tudo online, tudo altamente rastreável, tudo bacana, etc, tudo mais. Por que eu quis trazer isso daqui? É muito simples, muito fácil de ver, né, o que o governo do Dilma pode fazer e como isso daqui, né, pro Haddad seria algo sensacional. Olha que caso interessante. Estados Unidos vai ter uma eleição. Vai ter uma eleição. Um cara que tá relativamente cotado, né, com alguma chancezinha aqui mínima e vem ganhando espaço no debate público. E ele disputaria, no caso, as primárias contra o Biden, e aí caso ele vencesse, ele iria realmente na disputa esquerda-direita, ou seja, um cara que em tese está mais à esquerda é o Kennedy Jr., né? Robert F. Kennedy Jr. Olha o que ele estava comentando no dia de ontem. Vê como tem tudo a ver com a postagem do Diego. E a postagem do Diego foi às 6 da tarde, nem para falar que o Diego viu o que o Kennedy postou e falar, não, o Kennedy postou às 10h52. Acho que o Kennedy está seguindo o Diego. Ele fala assim, ó. A censura financeira de inimigos políticos é algo que estamos acostumados a ver em regimes autoritários. Vamos perseguir, a gente não, vamos tirar o dinheiro deles. Ninguém ficou surpreso quando a Rússia congelou mais de 100 contas bancárias vinculadas ao líder da oposição, ao Alexei. A oposição, vamos congelar a conta. Ninguém ficou surpreso. Mas o Canadá também fez isso, bloqueando mais de 200 contas de pessoas que protestavam contra uma coisa polêmica. Aí depois ele faz aqui um maior, deu um zoom aqui, né? Você pode ver, vou pegar ali já a tradução. Não é estranho imaginar que mesmo aqui na América, a sua conta bancária possa um dia ser congelada por conta de sua política ou comentários que você fez nas mídias sociais. Se na América isso não é impossível, mas é no Brasil. Espera um segundo. Aí ele diz, ó. Afinal, em 2010, PayPal, Visa, Mastercard suspenderam o Wikileaks a pedido do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O GoFundMe bloqueou conta dos Estados Unidos de enviar fundos para caminhoneiros canadenses e planejou doar o dinheiro para suas próprias instituições de caridade preferidas, recuando apenas quando confrontado com o processo. Isso foi durante a pandemia. O PayPal modificou sua política de uso aceitável para multar os usuários em $2.500 por espalhar o que eles consideravam desinformação. Uma mudança que eles rescindiram sob pressão. No entanto, milhares de clientes estão processando o PayPal pela apreensão arbitrária de suas contas. Essas são decisões de empresas privadas, mas muitas vezes essas empresas privadas agem por meio do Congresso ou dos reguladores ou diretamente por ordem deles. Suas decisões afetam diretamente os nossos direitos. Aí ele continua. A capacidade de economizar e gastar sem interferência política é um pré-requisito para o exercício da dissidência significativa e vou defendê-la de acordo. Ou seja, dissidência, ser oposição. Você poder economizar dinheiro e gastar o seu dinheiro da forma que você quiser, isso é um pré-requisito para você poder ser oposição. Ser oposição, ir pra rua, se manifestar, fazer isso, fazer aquilo outro, não ser uma associação criminosa, busque apreensão, etc. Cara, isso aqui é uma coisa básica. Esse cara, o debate americano, tá no Democrata. Esta não é uma questão de direita ou esquerda. Trata-se de proteger a democracia de poderosos interesses estabelecidos. A digitalização da moeda deu ao governo poderes sem precedentes para vigiar e controlar a vida econômica. Aí agora você vai entender porque eu falei do Diego Garcia. A última postagem dele, para encerrar, ele fala assim: é por isso que me oponho aos CBDCs, as moedas digitais do Banco Central, né? Que ampliarão
enormemente o poder do governo de sufocar a dissidência, sufocar a oposição, cortando o acesso aos fundos com um toque. Tocou uma tecla, né? Tá cancelado, perdeu todo o teu dinheiro. É também por isso que eu apoio o Bitcoin, que permite que as pessoas realizem transações sem ter acesso do governo, blá, 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 blá. Eu não quero essa discussão de mais digital nem nada. O que eu quero mostrar aqui, gente, é que você vê, olha o nível do debate público. Olha o que está sendo colocado na mesa na hora que se fala de Brasil, etc, tudo mais, PPP, Lula, isso aqui, Bolsonaro. Tipo assim, a gente passa grande parte do tempo tendo que desmentir o que a imprensa conta. A imprensa passa o tempo todo falando de Bolsonaro, 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 para criar uma cortina de fumaça para o Lula. E os problemas sérios, os problemas reais, eles sempre são deixados de lado. E quando comenta é assim, não, a gente tem que aprovar o arcabouço fiscal do Haddad porque é bom. E porque ele é bom? Ele é bom porque ele é bacana. E porque ele é bacana? Ele é bacana porque ele é legal. E porque ele é legal? Porque eu gosto dele. É Miriam Leitão, são os argumentos dela, é assim. Né? Vote nele porque eu gosto dele. Quem disse é a Miriam Leitão, especialista. É como é que a coisa funciona. Você vê como está cada vez mais pobre. É só assim, não, temos que aqui acabar esse clima de golpismo, desinformação, antidemocráticos. A esquerda no Brasil só sabe falar isso e gritar sobre pauta identitária. Você vê um cara, tá lá no Partido Democrata, que tá longe de ser qualquer tipo de santo. Olha, pelo menos, o nível de discussão e preocupação. Você consegue ver uma figura na esquerda, no Brasil hoje, da turma da picanha, falando algo nesse tom? Simone Tebet, que tá aí no governo. Marina Silva. Flávio Dino. Alckmin. Veja a pobreza que o Brasil se encontra até de ideias. Aí, sobre a política como um todo, o Dilma foi lá, não foi no Oriente? Falar questão, papapá, tititi, não, vamos desdolarizar. O Yuan, ele já está sendo utilizado, né, como a principal moeda entre países, mas, assim, o Oriente, né? Ele negociando com outros países, ele está usando mais o Yuan do que outros. Porque o Brasil, porque a discussão no Brasil também não podia ser assim, como fortalecer o real brasileiro? Por que não pode ter uma coisa disso daí? Como fortalecer o real brasileiro? Por que não pode ter uma discussão dessa? Não tem. Tem. Por que não pode ter? Então lá, ó. A turma tá avançando. O Brasil não. O Brasil não pode. Aí saiu um texto no final do mês de abril, pra gente encerrar aqui, que traz algumas coisas que eu achei interessante. E eu sinto que o cara ali, pelo menos, tentou ter o mínimo de discernimento. Por mais que deixa claro que ele não é um cara direito de jeito nenhum. Fala o seguinte, o foco em Lula versus Bolsonaro esconde transformação radical do sistema político, de especialista. Eu acho que ele está dando acordar, uma chacoalhada na imprensa, que teima em negar que o brasileiro está começando a entender. Não, o brasileiro entende. E cada vez mais entende de forma mais profunda o que se passa no país e no mundo. Fala assim, ó, que o Brasil hoje passa por uma transformação grande. E que a sociedade brasileira também está se mexendo. A população está envelhecendo. O eleitorado feminino está crescendo. A escolaridade está se ampliando. E, normalmente, o eleitor com maior escolaridade não vota no PT. Urbanização, desindustrialização e religião avançam. O eleitor religioso, né, também não gosta muito do PT, não. Que olha o Brasil 2003, 2023, encontra um país muito diferente. Eu acho que o Lula está descobrindo isso, né? Aos trancos e barrancos. Em entrevista à Folha, ele analisa quais dessas mudanças beneficiam Bolsonaro e explica por que ele evita o termo bolsonarismo. Por quê? Bom, sem uma definição mais precisa, a gente começa a chamar todos os conservadores, reacionários, extremistas, todos esses movimentos de bolsonaristas. Praticamente a direita inteira votou no Bolsonaro. Mas existem diferenças. Eu tento evitar o termo bolsonarismo e pensar o Bolsonaro como uma liderança carismática. Bolsonaro, por parte do eleitorado, tem um diferencial que o torna um político a ser seguido por pessoas por quem as pessoas se apaixonam. Um político que uma parte do Brasil admira e com o qual se comunica.
Mas não temos um corpo teórico mínimo para chamar de bolsonarismo, o que existe para além da pessoa física. Ele não está fazendo nenhum tipo de crítica nem nada, ele só está colocando assim, olha só, não tem uma teoria para você falar é o bolsonarismo, né? Tipo marxismo, liberalismo. Tem lá o Bolsonaro, pô. Aquela história, não tem direito no Brasil, tem Bolsonaro. As pessoas seguem, se organizam em torno dele, etc, tudo mais, mas não tem. A direita no Brasil não existe até hoje. Não existe. Não existe um conceito de ideias ali bem claro que é, ó, não, essa aqui é a direita. Existem alguns valores. Existem alguns princípios. E existem pessoas que são doidinhas, mais doidinhas para controlar o que é direita no Brasil. Aí lá pra frente pergunta assim, ó, o que acontece com esse campo se Bolsonaro for declarado inelegível? A gente tem que trabalhar com 3 campos. O primeiro, por atalho, vou chamar de conservador, uma direita em sentido mais amplo. Esse campo sempre existiu na vida democrática brasileira e hoje a gente tem um Congresso mais conservador desde a redemocratização. Nessa direita, há políticos que orbitam a liderança do Bolsonaro, que hoje estão basicamente no PL, e uma fragmentação de lideranças, digamos assim, ultradireita, movimento de rede social, blogs, etc. Então, nem tudo que é direita no Brasil é Bolsonaro. O enigma para 2026, na hipótese de Bolsonaro não ser o candidato, é se ele vai tentar inventar alguém do campo dele. Mas o que está em jogo daqui para frente é uma reconfiguração da vida partidária brasileira. Pelo lado da direita, isso vai depender das ações de Bolsonaro. O cara não é da direita e o cara consegue ver de forma clara o que, sei lá, grupos como o MBL tentam negar, né, e tentam impedir a todo custo que Bolsonaro continue, pelo menos, dando a direção. Tem uma turma que quer jogar Bolsonaro dentro do buraco. Fala assim, esse cara serve mais pra nada. É inútil. Atrapalhou, é um fraco, é um covarde, é um burro, é um inapto. E tentam negar a importância dele. Um monte de Zé Ninguém, Zé Desconhecido, tenta negar. Não, cara, agora é um cocô, não serve pra nada. E o cara tá aqui falando, cara, no final do dia, essa turma, ela vai depender do direcionamento que Bolsonaro vai dar. É uma figura que grande parte da população sabe quem é. Diferente dos desconhecidos. Nesse cenário, há algum espaço do PSDB voltar a crescer, considerando que o partido duelou com o PT até 2014? Ele diz, ó, o tal bolsonarismo destroçou o que a gente convencionou a chamar de centro. Não tem mais isso. Então o PSDB vai ter que fazer um esforço gigantesco de uma reorganização para tentar recuperar essa ideia de centro, ou seja, de uma força política que não se alinha nem com o petismo nem com o conservadorismo. E uma reestruturação do PSDB passa necessariamente por fusões, trazer políticos de outros partidos. O jogo agora é de legendas médias para cima. Tem que ter 50, 70 deputados. Acabou aquela era em que o partido de 5 ou 6 deputados fazia a diferença. Olha lá o Paulinho da Força tem 7. O Lula tá cagando para ele. PSDB, quem é o PSDB? Se juntou com Cidadania, tá falando se juntar com Solidariedade. Boa parte dessas mudanças, né, vendo nos últimos anos. 2018, e no financiamento privado. Você tem agora o fundo eleitoral. Quando veio o final do financiamento de campanha, criaram um sistema que beneficiava demasiadamente quem tinha mandato. Quem está no partido, pega a fatia maior e se perpetua no poder. Houve a consideração do tempo de TV, dando aos partidos menores um tempo minúsculo. Foi uma reforma para proteger a elite política tradicional contra um outsider, para dar recursos aos atores centrais daquele momento. E não deu certo. Bolsonaro quebrou esse sistema. Quebrou. Ele tá com 99 deputados agora, viu? E Bolsonaro quebrou se elegendo presidente. Essas e outras regras ainda terão impacto em 26? Nós tivemos uma regra que começa a afetar a sobrevivência de pequenos partidos, que é a cláusula de barreira. Ou seja, quem não teve 1,5% dos votos, não vai ter tempo de TV, né? Fundo partidário se deu mal, rodou. E veio depois o que eu acho a maior reforma do sistema eleitoral desde 45, o fim das coligações. Quando as pessoas abriram os olhos, elas vão ver que sobrou um número muito pequeno de legendas estruturadas nacionalmente. A gente está no momento de reconfiguração. Ela não aparece para nós, pessoas comuns que acompanham a política, porque a gente está o tempo todo olhando para a disputa congressual, para o petismo, antipetismo, a aprovação de medidas, o jogo presidencial. Como essa configuração deve afetar a disputa presidencial de 26? Ele diz, acho que está tudo meio aberto.
PT é uma força incontornável, a esquerda não petista tem sofrido muito, com o fortalecimento do PT, e no campo da direita a compactação já se deu e pode se adensar ainda mais. Com o fundo eleitoral, a vida de um político foi muito mais fácil, já que ele não precisa pedir dinheiro. Estar num grande partido significa ter acesso a dinheiro para a campanha, significa ter maior probabilidade de se eleger. Agora, os nomes de 26, isso vai depender da sobrevivência política de Bolsonaro como ator eleitoral e vai depender do sucesso ou não do governo do Dilma. E aí, para encerrar, vou fazer aqui uns breves comentários. A turma fala de retaliação, disso, daquilo, outro, etc, tudo mais. Vocês não acham que quando o Valdemar vai lá e dá uma entrevista e fala assim, ó, saiu uma vez essa semana passada, falou assim, não, a gente quer eleger nessa semana. A meta, 1.600 prefeitos. 1.600. Não vou botar Bolsonaro rodar para ir nos locais onde ele teve mais votos, onde ele pontuou bem ali no primeiro turno, no segundo turno, etc, né? Foi campeão. Vou botar... Tu acha que a turma para e olha o quê? Fala assim, rapaz, peraí. 2018, o cara não tinha dinheiro pra campanha, não tinha nada, se elegeu. E elegeu os deputados. Agora em 2022, que foram 4 anos da imprensa massacrando o cara, ainda assim ele teve quase 60 milhões de votos e elegeu 99 deputados. Imagina aí, 2024. Tendo um tempo mínimo, porque até Bolsonaro se filiou quando no PL? Foi 2022, se não no finalzinho mesmo, ali em dezembro de 21. Ou seja, foi basicamente um ano. Aquela loucura. Aí você vê, pô, e o Valdemar fala, não, quero eleger 70. Queria eleger 70, elegeu 99. Sem planejamento. Aí tu vê, pô, não sei o quê, né? 1.600 prefeitos. Tendo mais ou menos 1 ano e meio, 2 de articulação. Fundo partidário. Tempo de TV. Uma estratégia mínima. Tá mirando 1.600. Já pensou botar 1.000? Tipo assim, 1/5 do Brasil, prefeito, vereador. Fica falando, ó. As coisas estão mudando. Se fala muito sobre como os evangélicos em pouco tempo podem se tornar a maioria no país. O próprio Ricardo Capelli, que estava lá no GSI esses dias, né? Agora, abriu espaço depois esse novo general lá, Amaro, sei lá, não sei nem o nome do cara. Ele brigou com o Felipe Neto. Isso foi até... tá no Atlas de fevereiro. Essa briga ele falando, ó, a gente tem que começar a entender como é que dialoga com o evangélico, Felipe Neto daquele jeito, né? Eu vejo tudo que tá acontecendo, gente. É derrota atrás de derrota, é de doer. Mas, eu acho que nesse momento, o simples fato de sobreviver, como é que fala, hein? Deixa inelegível, isso, aquilo, outro. Quando você olha assim no cenário macro de fora, você vê que a coisa tá andando. Me fala o nome de 10 deputados de direita eleitos em 2014. Tu não fala 10. Fala em 2018, tu fala mais de 10. 50 tu acha que tu não fala. Olha agora. Olha como tá o Congresso. Olha como tá difícil pro Dilma mesmo com tudo que tá acontecendo. Por pior que as coisas estejam, se conseguir sobreviver, quanto mais tempo a direita continua só para sobreviver, a coisa continua avançando. Então assim, é duro. Sei que estão desanimados. Só nunca percam a esperança, porque no final do dia a coisa ela continua avançando. Devagarzinho ela continua avançando. Tá cada vez mais difícil, mas ao mesmo passo continua avançando. Nossos deputados são ruins? São. Mas pelo menos é melhor do que ter os da esquerda. E tá aumentando de quantidade. O Brasil algum dia vai ter que dar certo. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, como sempre digo, posta no meu canal, eu falei, tem na descrição, né? Tem o Atos Brasileiro, kimpai.com.br. Compartilhe esse vídeo e espero poder estar aqui amanhã. Espero de verdade, né? Deixe de humor. E também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!